みんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da emissora Sakura FM. Vamos começando aqui com mais uma edição do programa Corações Unidos e quem apresenta somos nós, Ana Cristina e Haruko Ito. Tudo bem com vocês? No bloco Você Sabia de hoje, vamos falar sobre o arroz novo, Shinmai. No bloco Entrevista do Mês, teremos novamente a participação do chefe do Departamento de Língua Portuguesa da Universidade de Línguas Estrangeiras de Kyoto, o professor Ito Akihito. Não percam! Este programa está no ar nos terceiros sábados do mês, começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade, da cultura japonesa e muito mais para facilitar e enriquecer a sua vida aqui no Japão. O Corações Unidos é patrocinado pela Associação de Intercâmbio Internacional de Nishinomiya. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月はお米の美味しい炊き方、保存方法や持ち運びに便利な防災ボトルについてお届けします。インタビューのゲストは先月に引き続き京都外国語大学ブラジル・ポルトガル語学科長教授の伊藤昭人さんです。提供は西宮市国際交流協会です。Agora vamos entrando no bloco Você Sabia? O arroz, como principal alimento da gastronomia japonesa, não pode faltar à mesa. Nesta época do ano, a nova safra do arroz começa a aparecer nos supermercados e é o tipo Shinmai, literalmente arroz novo, porque são os grãos da primeira colheita. Por isso, são mais frescos e muito apreciados pelo seu aroma e sabor delicado, distinto do arroz colhido em outras épocas do ano. Segundo a lei japonesa de padrão agrícola, a denominação de Shinmai pode ser utilizada somente para o arroz beneficiado e embalado antes do fim do ano de sua colheita. Do mesmo modo que a florada de cerejeira, anualmente a colheita do arroz começa no sul do país, em Okinawa, mais ou menos no mês de julho, e progride pouco a pouco para a região norte do arquipélago. Comercializado logo após a colheita, o arroz Shinmai ainda retém bastante umidade, possui sabor marcante, uma textura suave e tem um brilho especial. Tanto na compra como também na preparação do arroz Shinmai, alguns pontos importantes devem ser observados pelo consumidor. A qualidade do arroz começa a deteriorar logo após o beneficiamento, portanto, confira a data do beneficiamento indicada na embalagem. Quanto mais recente for esta data, mais fresco o arroz. Sempre que possível, compre em quantidades pequenas, renovando o estoque mais ou menos a cada mês. Os grãos de arroz devem ser de tamanho uniforme e sem grãos quebrados. Para conservar o arroz, sempre mantenha-o em um recipiente fechado hermeticamente para minimizar o contato com o ar, mas não é preciso utensílios especiais. Sacolas de plástico com fecho zip e garrafas PET são suficientes para guardar o arroz em boa condição. Conserve-os em um lugar fresco e escuro, longe da luz, do calor e da umidade. A gaveta de legumes da geladeira, por exemplo, é um local ideal. Para apreciar o sabor especial do Shinmai, é importante manusear o arroz de maneira cuidadosa e suave. Na sua preparação, deposite o arroz numa tigela e escorra água para tirar a poeira, etc. Em seguida, enxague o arroz de maneira bem suave, com muita leveza e cuidado para não quebrar os grãos. Siga este procedimento até a água tornar-se mais ou menos transparente. Depois de lavado, o arroz deve permanecer imerso na água por algum tempo para absorver água antes de ser cozido. Esse tempo dependerá da estação, sendo que no verão seria entre 30 minutos a 1 hora. Durante o período do outono ao inverno, é recomendado deixar o arroz na água por 1 ou 2 horas antes de cozer. Entretanto, como as panelas elétricas comercializadas no país são bastante sofisticadas, nem sempre é preciso esperar tanto. Portanto, devem ser seguidas as recomendações do fabricante. Quando o arroz estiver pronto, imediatamente mexa o arroz de baixo para cima para que ele não fique duro. Com esta operação, a água que eventualmente resta no fundo da panela evapora e mistura-se com o arroz, dando a cada grão aquele brilho especial. Com um pano limpo, retire as gotas de água na tampa interior para que não caiam dentro. E agora, uma pergunta.
Quanto tempo será que podemos deixar o arroz cozido na panela elétrica? Resposta: no máximo 1 hora. O sabor do arroz vai se deteriorando rapidamente. E cozer de manhã e deixar o arroz esquentando na panela até a hora de jantar? Não faça isso. Caso venha sobrar arroz após o consumo, retire da panela e congele em vasilha hermeticamente fechada ou simplesmente embrulhado em filme, enquanto ainda estiver quente. Vale lembrar ainda que o arroz congelado volta a ser saboroso se esquentado no micro-ondas. Todas essas recomendações são importantes, pois, afinal de contas, o arroz é a nossa comida principal. Assim, não percam a oportunidade de provar o quanto antes o Shin Mai de 2022. Um bom apetite para todos! Bem, amigos, agora vamos entrando no bloco Entrevista do Mês. Estamos aqui novamente com a participação do professor Ito Akihito. Ito Sensei, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, né? Nesse mês também podemos contar com o senhor aqui, né? Vamos abordar este mês sobre a faculdade. Pode ser, professor? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto. Bom, nessa universidade tem vários departamentos de várias línguas, inclusive tem o curso de português. Sim. E a vaga, assim, para cada ano, para os alunos, é mais ou menos quantas, professor? 40, 50, né? 40, 50 alunos, então todo ano, né, mais ou menos entram nos cursos, certo? De português também. E... onde é que está essa universidade? Porque a localização? A localização onde realmente, é? Kyoto, realmente. mas... Kyoto na cidade de Kyoto, tem Ukyoku, Sakyoku, Nakagyoku. Os bairros, né? Ukyoku, U é direita, né? Sa é esquerda. Sim. Naka é centro, né? Ukyoku é lado oeste da cidade, né? Sim. Lado e a oeste, faculdade né? fica localizada nesse bairro? Sim. Em Ukyoku, né? Sim. Certo. E leva uns 15 minutos andando da estação da estação de Sain, certo? De da Sain. linha Hankyu? Certo. Mais ou menos isso, né, Sim, professor? Sim, sim. Certo. E tem, assim, estudos de várias línguas, né? E também outros estudos internacionais também? Tem. Certo. E, professor, o senhor poderia, assim, falar pra gente aqui no programa se há filhos de brasileiros que nasceram aqui no Japão, né? E prestam os cursos de português da faculdade? Sim. A língua portuguesa e a cultura brasileira, assim, nós podemos ensinar para Sim. eles, né? Certo. A língua portuguesa e a cultura japonesa, os dois são muito, como se diz, muito valiosos, né? Na população, não se sabe bem, mas assim, muito valioso, precioso. Então, os alunos de Nikkei podem assim, descobrir o valor da língua e da cultura na universidade. Certo. Da própria raiz, né, professor? Sim, isso é sim, muito sim. importante, né? E como o senhor disse, quem estuda o português, né, acha grandes chances no mercado, né, depois de se formar, por ser um mercado, né, onde não tem muitas pessoas que, né, falam a língua, né? Então, tem, né, essa chance, certo? Mas tem vários estudantes Nikkei entre os estudantes na sua universidade, na sua faculdade? Acho que é mais ou menos 10%. 10%? Do nosso departamento, né? Eu acho que eles são uma presença bastante interessante, né? Que, quer dizer, poderia aumentar o interesse dos outros estudantes japoneses que só têm morado aqui no Japão. Sim. Por terem uma motivação maior do que, né? Sim. De E também certo ponto, um contato mais direto com o Brasil, eles poderão compartilhar, assim, a sua experiência, realmente. conhecimento e tal. Seria bastante interessante, né? Sim.
E Ana-san, como uma estudiosa nesse campo e também Nikkei, você gostaria de encorajar os jovens Nikkeis a estudar sim, também? com certeza, né? Assim, saber da própria língua, da cultura dos pais, da raiz, assim, é uma coisa muito interessante, muito importante, né? Inclusive, né? Certo. E, professora, então, para esses alunos, por exemplo, poderem ingressar na faculdade, precisa prestar o vestibular, certo? Sim. E a época do vestibular começa mais ou menos Novembro. em novembro. O processo já começa em novembro. Sim, sim. Tem vários tipos de exame vestibular. Ah, é? Certo. Não somente aquele exame escrito. O principal é em fevereiro, né, professor? Sim. O vestibular, Sim, o exame, sim. né? Principal, mas tem vagas também para março, né? E como o professor acabou de dizer, tem vários tipos, né, de exame de vestibular também. Então, o senhor comentou aqui pra gente agora há pouco que tem um tipo de fazer uma apresentação, uma autoapresentação, certo, professor? Assim, Apresentação sobre algum tema, né? Sim, certo. por exemplo, a sociedade com população idosa, né? Assim, por exemplo, ambiência, problema de ambiência. Esses temas, Ambiente. a universidade que decide ou o próprio aplicante que pode? Não me lembro bem. Tudo bem, não tem problema não. Mas são temas bastante interessantes, né? Contemporâneos. Sim, sim. E também eu queria dizer que nós temos sistema de intercâmbio entre assim, com as universidades do Brasil e de Portugal, né? Por exemplo, isso, né? Quem estuda na nossa universidade tem chance de estudar na Universidade de São Paulo. Na USP? Na Universidade Federal Fluminense. Na UF. E a Universidade de Brasília. No Brasil, essas três. UNB. E em Portugal? Em Portugal, é a Universidade de Coimbra e a Universidade de Porto. Do Porto, né? Esse é um ponto bem forte da Universidade de Línguas Estrangeiras de Kyoto, não, professor? Porque, né, poder ser um bolsista dessas universidades é muito interessante. Seria uma oportunidade muito interessante para quem interessa, né, na cultura brasileira, cultura portuguesa. Então, é isso aí, pessoal. Quem tiver interesse, né, em ingressar o seu filho na universidade, vá atrás de informações, vestibular, né? E para se informar também, né, dos custos, né, dessa parte também. E vale a pena tentar, certo? Isso. Eu acho que é uma carreira, talvez, né, que possa entrar numa carreira bastante interessante, né? É isso aí, pessoal. Bem, professor, muito obrigada pela apresentação do senhor, da faculdade, aqui no nosso programa. Agradecemos a participação do senhor. Muito obrigada. De nada. Tudo muito de obrigado. Bom, muito sucesso no seu futuro. Obrigado. Bonsai Jouhou desu. Em abril deste ano, uma postagem no Twitter causou grande interesse, ganhando a aprovação de mais de 50 mil leitores. Foi uma proposta de levar consigo, sempre ao sair de casa, uma garrafa de 500 mililitros com artigos que possam ser úteis em casos de uma eventual emergência. É o que chamaram de Bonsai Botoru, um tipo pote de plástico transparente comprido, e dentro foi sugerido incluir, por exemplo, apito, toalha comprimida, mini tocha, sacolas de plástico, remédios, algodão com desinfetante, balinhas, dinheiro, etc. Esta garrafa pode ser carregada na sua bolsa ou mochila e poderá ajudá-lo em várias ocasiões. Use a sua imaginação para preparar os artigos que você gostaria de levar na sua garrafa Bonsai. Antes de terminar, mais uma informação para vocês. No domingo, 23 de outubro, a NIA irá organizar experiências de Ikebana para 10 pessoas estrangeiras, a partir da 1h30 da tarde até as 3. O custo é de 1.000 ienes. Inscreva-se já ou se informe sobre os detalhes junto à NIA pelo telefone 0798-328680 ou mande um e-mail para nia@nishi.or.jp. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau! 提供は西宮市国際交流協会でした。